pensar no que faria se descobrisse que as pessoas que você mais ama no mundo só te procuram quando precisam de dinheiro? E se essas pessoas fossem seus próprios filhos? Comenta aí de que cidade você está acompanhando essa história e me diz se você já passou por algo parecido, porque o que aconteceu comigo na semana passada me fez questionar tudo o que eu acreditava sobre família. Estava ali sentada na minha cozinha, aquela cozinha pequenininha com os azulejos que meu marido colocou em 1992, ouvindo meus 2 filhos discutirem no quintal sobre como iam me internar num flat de luxo para assumir o controle da minha conta bancária. Eles achavam que eu não escutava, achavam que a velha estava surda, mas eu ouvi cada palavra. Cada maldita palavra sobre como iam dividir o dinheiro que eu supostamente tinha ganho na loteria. O dinheiro que ia resolver todos os problemas deles. As dívidas do Rogério, as cirurgias plásticas da Vanessa, tudo. Só tinha um detalhe que eles não sabiam. Eu não tinha ganhado 120 milhões de reais na Mega Sena. Eu tinha ganhado 12.400 reais na quadra. E naquele momento, ouvindo eles planejarem meu futuro como se eu já tivesse morrido, eu decidi uma coisa. Eu ia deixar eles acreditarem na mentira. Ia deixar eles mostrarem quem realmente eram. E depois, ia servir para eles exatamente o que eles mereciam. Meu nome é Maria de Lourdes Sampaio. Tenho 68 anos e moro sozinha numa casa na Muca, desde que meu Geraldo faleceu. Faz 15 anos já. A gente comprou essa casa nos anos 80, tijolinho por tijolinho, com o salário dele de metalúrgico e o meu de merendeira da escola municipal. Não é uma mansão. É uma casa simples, com 2 quartos, sala, cozinha e um quintalzinho onde eu ainda planto tomate e manjericão. Mas é minha, quitada. Ninguém pode tirar isso de mim. Ou pelo menos era o que eu achava até aquele sábado de manhã. Deixa eu voltar um pouquinho no tempo para você entender como a gente chegou nesse ponto. Como meus filhos, que eu criei com tanto amor, que eu trabalhei em 2 turnos para dar educação, viraram essas pessoas que planejavam me trancar num asilo chique para roubar minha grana. O Rogério tem 42 anos, é meu filho mais velho. Quando ele nasceu, eu jurei que ia dar para ele tudo o que eu não tive. Estudei só até o 2º ano do ensino médio porque tive que trabalhar. Então, quando o Rogério falou que queria fazer faculdade de administração, eu e o Geraldo fizemos o impossível. Trabalhei das 6 da manhã às 2 da tarde na escola, depois ia para casa de uma senhora costurar até às 8 da noite. Sábado e domingo eu fazia doces para vender, bolos, brigadeiros, o que aparecesse. Pagamos 4 anos de faculdade particular. 4 anos. Você sabe quanto isso custou? Na época, a mensalidade era R$ 750, multiplicado por 48 meses. 36 mil reais. Isso sem contar xerox, livros, transporte. Mas tudo bem, né? Era investimento no futuro do meu filho. Ele ia se formar, conseguir um emprego bom, constituir família. Só que o Rogério se formou e nos primeiros 6 meses já tinha trocado de emprego 3 vezes. Sempre tinha uma desculpa. O chefe era chato, o salário era baixo, não valorizavam o talento dele. Aí ele apareceu com a ideia genial. Ia abrir uma lan house. Era 2004, essas coisas estavam bombando. Ele só precisava de um capital inicial, 20 mil reais. Eu e o Geraldo vendemos o carro. Um Chevette 87 que a gente amava. Demos os 20 mil pro Rogério. A lan house durou 8 meses. Fechou devendo conta de luz e aluguel. O Rogério voltou para casa da gente com uma sacola de roupa e um discurso pronto sobre como o mercado era ingrato. E sabe o que dói mais? Ele nunca mesmo falou em devolver aqueles 20 mil. Tratou como se fosse presente. Como se fosse obrigação da gente bancar os sonhos dele. Depois da lan house veio a paleteria artesanal. 5 mil reais. Durou 4 meses. Depois a barbearia Conceito. 8 mil reais. Durou 6 meses. Depois ele descobriu o Bitcoin. Não vou nem entrar nessa porque até hoje não entendo direito. Mas sei que pedi emprestado 12 mil reais no consignado da minha aposentadoria para investir com ele. Dinheiro que eu tô pagando até hoje. R$ 187 por mês que sai direto do meu contra-cheque. A Vanessa é 3 anos mais nova que o Rogério. Minha caçulinha.
Quando ela nasceu, o Geraldo chorou de alegria. Sempre quis uma menina. Ela cresceu sendo a princesa da casa. Eu sei. A gente errou nisso. Mimou demais. Mas era tão gostoso ver aquela coisinha de laço no cabelo, de sapatinho de verniz. A Vanessa começou pedagogia, mas trancou no 2º ano. Conheceu um rapaz, o Marcelo, engravidou. Casaram rápido. O Pedrinho nasceu e eu virei babá em tempo integral. Não que eu me importasse com meu neto, muito pelo contrário. Aquele menino é a luz da minha vida. Mas a Vanessa usava o filho como moeda de troca. Precisava de dinheiro para alguma coisa? Deixava o Pedrinho comigo e sumia por 3, 4 dias. Voltava com as unhas feitas, cabelo escovado, roupa nova. Quando eu perguntava de onde tinha vindo grana, ela falava que era presente do Marcelo. Ou que tinha vendido roupa usada, ou que uma amiga tinha emprestado. Mentira. Eu descobri porque o Marcelo apareceu aqui em casa uma vez, bêbado, chorando, dizendo que não aguentava mais, que a Vanessa gastava o salário dele todinho com bobagem, que ele estava devendo até a agiota, e que quando ele reclamava, ela dizia que a mãe dela sempre ajudava, que eu nunca deixaria meu neto passar necessidade. E era verdade. Eu nunca deixei. Quando o Pedrinho precisava de material escolar, era eu que comprava. Quando tinha excursão, era eu que pagava. A mensalidade da escola particular, R$ 1.200, quem paga sou eu. Direto na secretaria, porque se eu desse o dinheiro para Vanessa, ela gastava com outra coisa. Faz 10 anos que eu pago essa escola. 10 anos vezes 12 meses vezes R$ 1.200. R$ 144 mil. Isso só de escola, sem contar roupa, comida, médico, dentista. Se eu for somar tudo que já gastei com a Vanessa e o neto, dá fácil R$ 200 mil. E ela tem a cara de pau de me chamar de mão de vaca, de dizer pros outros que eu sou agarrada com dinheiro, que não ajudo ela. Minha aposentadoria é R$ 2.800. Eu ainda costuro pra fora, faço a bainha, ajusto o vestido, essas coisas. Consigo tirar mais uns R$ 1.000 por mês. R$ 3.800 de renda. Parece muito? Vou te contar para onde vai. Aluguel não pago porque a casa é minha, graças a Deus. Mas tem IPTU R$ 190 por mês. Luz, que eu economizo feito louca, apagando tudo, usando ventilador em vez de ar-condicionado, dá R$ 120. Água, R$ 52. Internet, R$ 89 porque o Pedrinho precisa para fazer trabalho de escola quando tá aqui. Gás de cozinha eu compro botijão de 13 quilos a cada 2 meses. R$ 110. Feira e mercado, sendo bem econômica, comendo arroz, feijão, ovo, frango, dá R$ 400 por mês. Remédio da pressão, do colesterol e da tireoide, R$ 230. Plano de saúde básico, R$ 540. Só nisso já deu R$ 1.621. Sobra R$ 2.179. Agora vem o resto. Escola do Pedrinho, R$ 1.200. Parcela do consignado do Bitcoin do Rogério, R$ 187. Dinheiro que eu mando pro Rogério quando ele liga chorando que tá sem gás, sem luz, sem comida, uma média de 800 por mês. Dinheiro que eu dou pra Vanessa para ela não pegar no pé do Marcelo, R$ 500. Total drenado pelos filhos, R$ 2.687. Sobra? Menos R$ 508. Eu vivo no negativo. Todo mês eu tiro do pouquinho que tenho guardado para cobrir esse buraco. Uma poupança que o Geraldo deixou R$ 23 mil que tá derretendo feito picolé no sol. E sabe qual é a parte mais triste? Eu tinha vergonha disso. Vergonha de admitir que meus filhos me sangravam todo mês. Que eu comia ovo com arroz no jantar para poder dar dinheiro para eles comerem em restaurante chique. Que eu não trocava meu guarda-roupa fazia 5 anos, mas pagava as unhas em gel da Vanessa, R$ 120 toda semana. Até aquele sábado. Até o dia do sorteio da Mega Sena. Era maio. Um sábado quente, daqueles que o asfalto derrete. Eu tinha ido na lotérica na sexta fazer meu jogo. Faço todo mês, sempre os mesmos números. Data de nascimento minha, do Geraldo, dos meninos, R$ 6. É meu luxo. Minha esperança boba de que um dia a vida vai melhorar. No sábado de manhã, eu fui na padaria. Comprei 2 pãezinhos franceses, 50 centavos cada um, e um pedacinho de queijo prato,
R$ 3,20. Ia ser meu almoço. Pão com queijo e café. Quando cheguei na padaria, a dona Cida estava lá. Minha vizinha faz 40 anos. A gente se conhece desde que eu me mudei para cá. Ela é viúva também, a gente se apoia. Ei, Lourdes, você viu? A Mega Sena acumulou em 120 milhões. 120 milhões, você acredita? Eu ri. Nossa, Cida, com esse dinheiro eu viajava para o mundo inteiro. Você fez sua fezinha? Fiz ontem. Mas sabe como é, né? A gente nunca ganha essas coisas. Comprei meu pão, meu queijo, voltei para casa. Meio-dia eu liguei a TV para ver o sorteio. É um hábito bobo. Eu nem confiro os números direito, só gosto de ver as bolinhas rolando. Mas naquele dia eu resolvi conferir. Peguei meu bilhete, aquele papelzinho amassado que estava dentro da carteira, e fui anotando os números na margem do jornal velho. Primeiro número bateu. Coincidência, pensei. Segundo bateu. Terceiro bateu. Quarto bateu. Meu coração começou a disparar. Eu conferi de novo. 4 números certos. Quadra. Eu tinha feito a quadra. Não era a Sena. Não eram os 120 milhões. Mas era alguma coisa. Fui no site da Caixa pelo celular. Aquele celular velho que o Rogério me deu quando trocou o dele. Demorei uns 10 minutos para conseguir entrar no site porque a internet aqui é ruim. Quando finalmente carregou, vi o valor. Quadra. R$ 12.400. R$ 12.400. Eu comecei a chorar. Não era milhão, mas era mais dinheiro do que eu tinha visto junto fazia anos. Dava para cobrir o buraco da poupança. Dava para comprar um fogão novo, que o meu tá com 2 bocas quebrados. Dava para trocar o chuveiro que vive dando choque. Dava para respirar um pouquinho. Eu precisava ir na lotérica conferir, pegar o comprovante. Mas estava tão quente e eu estava tão emocionada que senti uma tontura. Aquela tontura que me dá quando a pressão cai. Sentei na cadeira, respirei fundo, tomei água com açúcar. 15 minutos depois, eu estava melhor. Peguei a bolsa e fui para a lotérica. Era umas 3 da tarde. Tinha fila. Sábado sempre tem fila. Fiquei ali esperando, abanando com o bilhete, suando. Quando chegou minha vez, entreguei para o moço. Ele passou no leitor e olhou para a tela. A senhora fez a quadra. R$ 12.400. Parabéns. Eu agradeci, peguei o comprovante e, quando ia sair, senti a tontura de novo, mais forte, as pernas bambas. Acho que falei alguma coisa, não lembro. Só lembro de sentar no chão, encostada no balcão, e da dona da lotérica me dando água. Tá passando mal, dona Lourdes? Quer que eu chame alguém? Não, não. É só a pressão. Já passa. Fiquei ali sentada uns 5 minutos, bebendo água, respirando. Algumas pessoas me olhando com pena. Quando melhorei, levantei, agradeci e fui embora. Cheguei em casa, guardei o comprovante dentro do Tilibra, aquele caderno velho onde eu anoto todos os gastos da casa desde 1998. Cada centavo que entra e sai está registrado ali. É meu livro caixa, meu arquivo morto, a prova viva de tudo que eu já fiz por essa família. Tomei banho, comi meu pão com queijo, dormi um pouco. Quando acordei, já era de noitinha. Peguei o celular para ver as horas e vi que tinha 12 ligações perdidas. 8 do Rogério, 4 da Vanessa. 12 ligações num sábado à tarde. Eles nunca me ligavam aos sábados. Aliás, eles nunca me ligavam a não ser para pedir dinheiro. Liguei para o Rogério. Oi, mãe. Tava preocupado com a senhora. Ligou um monte de vezes e não atendeu. Tava dormindo, filho. Passei mal de tarde. A pressão caiu. Passou mal? A senhora tá bem? Quer que eu vá aí? Não precisa, já melhorou. Foi só uma tonturinha. Mas a senhora tá sozinha aí. Não é bom. Olha, eu tava pensando. Vou passar aí amanhã com a Vanessa. A gente leva um almoço. Faz uma comida gostosa para a senhora. Eu fiquei sem reação. O Rogério oferecendo fazer comida para mim? Ele que só aparecia quando estava precisando de alguma coisa? Não precisa se incomodar, filho. Não é incômodo, mãe. A gente estava com saudade. Faz tempo que a gente não almoça junto. Desliguei o telefone com uma sensação estranha. Alguma coisa estava errada. Muito errada.
10 minutos depois, a Vanessa ligou. Mãe, o Rogério me contou que a senhora passou mal. Eu vou aí amanhã cedo, viu? Vou levar o Pedrinho, ele tá com saudade da avó. Não precisa, filha, já tô bem. Eu faço questão. A senhora não pode ficar sozinha. E outra, a gente precisa conversar sobre umas coisas. Sobre o futuro da senhora. Futuro? Que futuro? Depois a gente conversa com calma. Amanhã eu chego cedinho. Ela desligou antes que eu pudesse responder. Fiquei ali sentada na sala, olhando para o telefone. 12 ligações, convite para almoço, preocupação com meu futuro. Nada daquilo era normal. Foi quando a Cida bateu no portão. Lourdes, abre aqui. Abri o portão. Ela entrou quase correndo, toda agitada. Você não vai acreditar no que tá rolando no bairro. O quê? A Jussara, aquela fofoqueira da esquina, tá espalhando que você ganhou na Mega Sena, que você é a ganhadora dos 120 milhões, que você desmaiou na lotérica de emoção e que por isso não deram ainda o nome do ganhador. Eu senti meu estômago gelar. Mas eu não ganhei a Mega Sena, Cida. Eu fiz a quadra. 12 mil reais. Eu sei, mas a Jussara estava na lotérica quando você passou mal. Ela viu você com o bilhete na mão, viu o moço falando parabéns, viu você quase desmaiar. Aí ela juntou 2 mais 2 e achou que deu 5 milhões. E ela tá contando para todo mundo? Para quem quiser ouvir. Eu tentei falar que era mentira, mas você conhece a Jussara. Quanto mais a gente nega, mais ela tem certeza que é verdade. Meus filhos sabem. Como? Eles me ligaram. 12 vezes. Ofereceram almoço. Falaram em cuidar de mim. A Cida me olhou com aquela cara que só uma amiga de 40 anos consegue fazer. Aquela cara de quem entende tudo sem precisar de explicação. Eles acham que você tá podre de rica. É. E você vai desmentir? Eu olhei para Cida. Olhei para a sala da minha casa, para os móveis velhos que o Geraldo comprou quando a gente casou, para a foto dele na parede, sorrindo, forte, vivo. Olhei para o Tilibra na mesa, cheio de anotações de dinheiro emprestado e nunca devolvido. Ainda não. Lourdes. Deixa eu ver até onde vai a preocupação deles comigo. Deixa eu ver se é amor de verdade ou amor de herança. A Cida balançou a cabeça, mas não tentou me convencer do contrário. Ela me conhecia. Sabia que quando eu tomava uma decisão, não tinha volta. Só toma cuidado. Gente desesperada por dinheiro faz qualquer coisa. Eu sei. Ela foi embora e eu fiquei sozinha na sala. Peguei o Tilibra. Abri na primeira página. Estava escrito com a letra caprichada que eu tinha naquela época. Livro Caixa da família Sampaio, iniciado em janeiro de 1998. Comecei a folhear. Cada página era uma facada, uma lembrança de sacrifício. Página 12. Emprestado pro Rogério, Lan House, 20 mil reais, venda do Chevette. Página 23. Pago mensalidade, Rogério, abril a dezembro, 6.750 reais. Página 41. Emprestado pro Rogério, barbearia, 8 mil reais. Página 57. Pago escola Pedrinho, janeiro a junho, 7.200 reais. Página após página, ano após ano, empréstimo após empréstimo, mensalidade após mensalidade, conta após conta, tudo anotado, tudo documentado. Eu nunca tinha somado o total, tinha medo. Mas naquela noite eu peguei uma calculadora velha, daquelas de pilha que tem na gaveta da cozinha, e comecei a somar. Só o Rogério, 480 mil reais. 480 mil reais em 20 anos. A Vanessa, 320 mil reais. 320 mil em 10 anos. 800 mil reais. 800 mil reais que eu tinha tirado da minha carne, do meu suor, das minhas noites sem dormir costurando, dos meus almoços de ovo com arroz. E eles nunca, nunca tinham me agradecido de verdade. Nunca tinham se oferecido para devolver. Nunca tinham dito: mãe, agora sou eu quem cuida da senhora. Eu chorei naquela noite. Chorei até não ter mais lágrima. Chorei pelo Geraldo que não estava mais aqui para me segurar. Chorei pela mulher que eu tinha sido,
Aquela que acreditava que amor de mãe era sacrifício infinito. Chorei pela mulher que eu ia precisar me tornar. Porque eu tinha tomado uma decisão. Eu ia deixar meus filhos acreditarem que eu era rica. Ia deixar eles mostrarem quem realmente eram. E depois ia dar para eles exatamente o que eles mereciam. Não vingança. Justiça. No domingo de manhã, eu acordei com barulho de carro no portão. Olhei no relógio. 7h30. Fui até a janela e vi o Gol branco da Vanessa estacionando. Ela saiu com o Pedrinho pela mão e um monte de sacola. Poucos minutos depois, outro carro. O Corsa prata do Rogério. Ele saiu com a esposa, a Patrícia, e mais sacolas. Sacolas. Um monte de sacolas. Eu abri o portão e eles entraram com sorrisos largos. Mãe, a senhora tá melhor? Trouxe café da manhã gostoso para a senhora. O Rogério me abraçou. Um abraço demorado. Quanto tempo ele não me abraçava assim? Anos. Muitos anos. Vó. A Vanessa soltou o Pedrinho e ele correu para mim. Esse abraço era verdadeiro. O único abraço de verdade naquela sala. Eles abriram as sacolas em cima da mesa da cozinha. Pão francês, pão de queijo, frios, suco, frutas, bolo. Tudo de marca boa, tudo caro. Isso tudo deve ter dado uns R$ 150, comentei. Ah, mãe, a senhora merece. A gente queria fazer uma surpresa. Surpresa por quê? O Rogério e a Vanessa trocaram um olhar. A gente soube que a senhora passou mal na lotérica ontem. Ficamos preocupados. Quem contou? A vizinha, respondeu a Vanessa. A dona Jussara. Ela falou que a senhora quase desmaiou lá. Ah, sim. A pressão caiu um pouquinho. Mas já passou. Mesmo assim, mãe, a senhora não pode ficar sozinha. A gente estava conversando, eu e a Vanessa, e acho que tá na hora da gente pensar no futuro da senhora. Futuro? É. A senhora tem 68 anos. Mora sozinha. Essa casa é grande, dá trabalho. A gente queria sugerir que a senhora pensasse em se mudar para um lugar menor, mais confortável. Eu não quero sair da minha casa. A gente sabe que a senhora tem apego, mas pensa bem. Um apartamento moderno, com elevador, portaria, segurança. A senhora ia ficar mais tranquila. Eu olhei para os dois, para os olhos deles, procurando um sinal de amor verdadeiro, de preocupação real. Só vi ganância, mas eu não falei nada. Apenas sorri. Vamos tomar café primeiro. Depois a gente conversa sobre isso. O café foi estranho. Eles me serviam feito eu fosse uma rainha. Me ofereciam de tudo. Pão na boca, suco na taça, guardanapo no colo. O Pedrinho me olhava confuso. Ele não estava acostumado a ver a mãe e o tio tratarem a avó assim. Depois do café, enquanto eu lavava a louça, ouvi eles conversando baixo na sala. Fechei a torneira para ouvir melhor. Você pergunta ou eu pergunto? Sussurrou a Vanessa. Deixa eu perguntar. Eu sou o mais velho. Mas não fala direto. Fala com jeito. Eu sei, Vanessa. Eu sei. Terminei de lavar a louça muito devagar. Secar cada prato com calma, deixando eles ficarem nervosos na sala. Quando finalmente voltei, eles tinham cara de quem tinha ensaiado uma fala. Mãe, a gente queria conversar sobre uma coisa, começou o Rogério. Pode falar, filho. É sobre a loteria. A gente soube que a senhora joga toda semana. Jogo sim, R$ 6 por mês. É minha única extravagância. E ontem teve o sorteio da Mega Sena. Teve. A senhora jogou? Joguei. E conferiu? Conferi. O silêncio na sala era tão pesado que dava para ouvir o relógio da parede. Tic-tac, tic-tac. E a Vanessa não aguentou. Eu olhei para eles, para os meus filhos, e pensei em quantas vezes eu tinha mentido para mim mesma, dizendo que eles me amavam de verdade. Que um dia iam reconhecer tudo que eu tinha feito. Que um dia iam cuidar de mim. Aquele dia nunca ia chegar. Eu sabia disso agora. Então eu fiz uma coisa que nunca tinha feito na vida. Menti para os meus filhos. Deus foi generoso comigo. Os olhos deles brilharam. Literalmente brilharam. A senhora ganhou? A Vanessa quase gritou. Ganhei! Quanto? O Rogério se levantou.
o suficiente para mudar minha vida. Não era mentira. 12.400 reais iam mudar minha vida. Só não da forma que eles imaginavam. Mãe, isso é maravilhoso! A Vanessa me abraçou. Parabéns! A senhora merece, mãe. A senhora merece muito. O Rogério tinha lágrimas nos olhos. Lágrimas de alegria pela herança que ele já estava contando na cabeça. Mas a gente precisa ser esperto com esse dinheiro, continuou o Rogério. A senhora sabe que tem muito golpista por aí. A senhora já foi no banco? Ainda não. Vou na segunda-feira. Não vai sozinha. Eu vou com a senhora. A gente resolve isso juntos. Eu também vou, disse a Vanessa. É importante a família toda estar junta num momento desses. Família. Que palavra bonita. Que palavra vazia quando sai da boca de quem só te procura quando precisa. Tá bom, a gente vai junto. Mas primeiro eu preciso descansar. Processar tudo isso. Foi muita emoção. Claro, mãe, claro. A gente deixa a senhora descansar. Eles foram embora, mas não sem antes combinarem de voltar na segunda de manhã. Cedo, 7 horas. Para ir comigo no banco. Para garantir que eu não fizesse nenhuma besteira com o dinheiro deles. Quando o último carro saiu, a Cida apareceu na janela da casa dela. E aí? Acreditaram. Você não desmentiu? Não. Lourdes, você sabe onde isso vai dar? Sei exatamente onde vai dar. Vai dar na maior lição que esses dois vão ter na vida. Naquela noite, eu fui até o quarto de costura. No fundo do guarda-roupa velho tem um baú de madeira, que era da minha mãe. Dentro desse baú, eu guardo coisas importantes. A certidão de casamento, a escritura da casa, o testamento do Geraldo e uma lata de biscoito piraquê, daquelas antigas, cheia de dinheiro. 5.000 reais em notas de 50 e 100. Meu fundo de emergência. O dinheiro que ninguém sabe que existe. Juntei esse dinheiro centavo por centavo durante 10 anos, 50 reais aqui, 100 ali, guardado em segredo. Pro caso de uma emergência de verdade, uma doença, um conserto urgente na casa, algo assim. Mas agora eu tinha um propósito melhor para esse dinheiro. Peguei a lata. Contei. 5.040 reais. Somei mentalmente com os 12.400 da quadra. 17.440 reais. Era mais do que suficiente. Peguei também uma mala velha que estava no fundo do armário, daquelas de couro que a gente usava antes de existir mala de rodinhas. Pesada, forte. Coloquei a mala em cima da cama e comecei a encher de roupa. Só o essencial: blusa, calça, sapato confortável, roupa íntima. Tava me preparando para fazer algo que nunca tinha feito na vida. Abandonar meus filhos antes que eles me abandonassem. Na segunda de manhã, como combinado, o Rogério e a Vanessa chegaram às 7 em ponto. Eu estava pronta. Roupa boa, batom no rosto. Coisa que eu não usava faz anos. Nossa, mãe, a senhora tá bonita. A Vanessa pareceu genuinamente surpresa. Pensei em me arrumar um pouco. Afinal, não é todo dia que a gente ganha na loteria. Entramos no Corsa do Rogério. Ele dirigia. A Vanessa no banco de trás comigo. Iam me levando pro banco feito uma prisioneira escoltada. Qual é o banco da senhora, mãe? Caixa Econômica. A conta é só da senhora ou tem mais alguém junto? Só minha. Sempre foi. Ótimo. Isso facilita. Facilita o quê? Ah, mãe, o processo. De transferir o dinheiro, essas coisas. Chegamos na caixa. A agência estava cheia. Pegamos senha. 127. Demoraria pelo menos 1 hora. Sentamos naquelas cadeiras de plástico duro. O Rogério e a Vanessa inquietos. Eu calma. Muito calma. Mãe, enquanto a gente espera, a gente queria conversar sobre uma coisa. O Rogério começou. Fala, filho. É sobre a gestão desse dinheiro. A senhora tem experiência com quantias grandes? Não. Pois é. Então a gente pensou que seria bom a senhora ter uma ajuda. Alguém que entenda de investimento, de aplicação. E você entende? Eu fiz administração, mãe. Claro que entendo. Entende tanto que já faliu 3 negócios. Eu não falei isso, mas pensei. Eu vou pensar com carinho na sua sugestão, filho.
A verdade, mãe, é que a gente está preocupado com a senhora. Tem muito bandido por aí, golpista que se aproveita de gente da idade da senhora, gente da minha idade. Gente mais experiente, mais frágil. Eu não sou frágil, a gente sabe, mãe. Mas mesmo assim, a gente queria propor que a gente abrisse uma conta conjunta. Eu, a senhora e a Vanessa. Assim o dinheiro fica protegido. Protegido de quem? De golpista, ora. Mas se vocês três tiverem acesso, qualquer um pode tirar o dinheiro. Mas a gente é família, mãe. A gente nunca ia fazer isso. Família. Chamaram minha senha. Levantei. Eles levantaram junto. Eu vou sozinha. Mãe. Eu disse que vou sozinha. Entrei na salinha do gerente. Fechei a porta. O gerente, um moço novo de uns 30 anos, me cumprimentou. Bom dia, dona Lourdes. Em que posso ajudar? Eu ganhei na loteria. Quadra. R$ 12.400. Quero sacar tudo. Ele conferiu no sistema. Confirmou. A senhora tem certeza que quer sacar tudo? A gente pode fazer uma boa aplicação. Tenho certeza. Certo. Vou preparar o dinheiro. Vai demorar uns 15 minutos. Sem problema. Enquanto esperava, peguei o celular e mandei mensagem para Cida. Começou. Ela respondeu na hora. Força, amiga. Você está fazendo a coisa certa. O gerente voltou com um envelope grosso. R$ 12.400 em notas de 100. A senhora quer algum comprovante especial? Não. Só o recibo normal. Guardei o envelope dentro da bolsa. Saí da salinha. O Rogério e a Vanessa se levantaram ansiosos. E aí, mãe? Resolveu? Resolvi. A senhora transferiu o dinheiro? Ainda não. Vou pensar melhor em casa. A cara deles mudou. A ansiedade virou irritação contida. Mãe, mas a gente combinou que ia resolver isso hoje. Eu não combinei nada. Vocês combinaram. Mas, mãe, chega. Eu quero ir para casa. A volta foi em silêncio, tenso. O Rogério dirigindo, nervoso. A Vanessa olhando pela janela, mordendo a unha. Quando chegamos em casa, eles tentaram entrar junto. Não, eu quero ficar sozinha. Mãe, a gente só quer ajudar. Eu sei, e eu agradeço. Mas agora eu preciso pensar. Vocês vão para casa de vocês e me deixam em paz. Fechei o portão na cara deles. Entrei, tranquei a porta. Fui até o quarto, peguei a mala que eu tinha começado a arrumar. Continuei enchendo. Roupa, documento, remédio. O envelope com o dinheiro. Peguei o Tilibra. Aquele caderno velho que era a prova de tudo. Guardei junto. Liguei para Cida. Pode vir aqui? Ela chegou em 2 minutos. Preciso da sua ajuda. Fala. Vou viajar. Não sei quando volto. Preciso que você cuide da casa. Pegue a correspondência. Molhe as plantas. Finja que eu tô aqui. Lourdes. É sério, Cida. Eu preciso sumir por um tempo. Deixar eles desesperarem. Deixar eles mostrarem quem realmente são. E depois? Depois eu volto. E dou o troco. Ela me abraçou. A Cida nunca foi de abraço. Mas naquele momento, ela me abraçou forte. Você é a mulher mais corajosa que eu conheço. Ou a mais louca. Às vezes é a mesma coisa. Passei aquela segunda-feira e terça organizando tudo. Separando os comprovantes importantes, fazendo cópias, anotando cada detalhe, cada centavo, cada promessa quebrada. Na quarta-feira de manhã, bem cedo, peguei minha mala, tranquei a casa, dei a chave reserva para Cida e fui embora. Não para longe. Fui para casa de uma prima minha que mora em Santos, a Marilda. A gente sempre foi próxima. Liguei para ela na terça à noite. Marilda, posso passar uns dias aí? Claro, Lourdes. Aconteceu alguma coisa? Vou te contar pessoalmente. Peguei um ônibus na rodoviária. 2 horas de viagem. A Marilda me buscou no ponto. Quando ela me viu com a mala, arregalou os olhos. Você fugiu de casa? Mais ou menos. Contei tudo para ela. O prêmio, os filhos, a mentira, o plano. Você enlouqueceu, Lourdes? Pode ser. Mas tô lúcida pela primeira vez em anos. Fiquei na casa da Marilda, um apartamento pequeno de 2 quartos em frente ao mar. Todo dia eu acordava, tomava café,
caminhava na praia, coisa que eu não fazia faz décadas, respirava o ar salgado, sentia a areia nos pés, me sentia viva. E enquanto isso, em São Paulo, o desespero se instalava. A Cida me mandava mensagem todo dia, me contando. Quarta à tarde, o Rogério bateu no portão. Chamou você. Ninguém respondeu. Ele ficou meia hora batendo. Quinta de manhã, a Vanessa veio. Tentou abrir a porta. Gritou pelo muro. A Jussara ouviu e espalhou que você tinha sumido com o dinheiro da loteria. Sexta, eles voltaram juntos, com um chaveiro. Mas eu disse que você tinha viajado, que tinha me pedido para cuidar da casa. Eles ficaram furiosos. Perguntaram para onde você tinha ido. Eu disse que você não tinha contado. Sábado, o Rogério ligou para você 15 vezes. Deixou mensagem de voz. Desesperadas. Eu escutava as mensagens de voz deitada na rede da Marilda, olhando para o mar. Mãe, onde a senhora tá? A gente tá preocupado. Liga pra gente, por favor. Mãe, isso não é justo. A gente é sua família. A gente tem direito de saber onde a senhora tá. Mãe, se a senhora não ligar, eu vou na polícia. Vou dar queixa de desaparecimento. Mas ele não deu, porque ele sabia que se desse queixa, a polícia ia investigar. E descobriria que não era desaparecimento. Era fuga. Fuga de filhos parasitas. No domingo, uma semana depois do sorteio, eu voltei. Peguei o ônibus de manhã. Cheguei em São Paulo meio-dia. Desci na rodoviária. Peguei um táxi. Voltei para casa. A Cida estava esperando no portão. Eles tão desesperados. Ótimo. Você vai contar a verdade? Ainda não. Tem mais uma coisa que eu preciso fazer. O quê? O jantar. Entrei em casa. Tomei banho. Troquei de roupa. Peguei o celular. Liguei pro Rogério. Mãe, onde a senhora estava? A gente estava desesperado. Precisei de um tempo para pensar. Pensar? A senhora sumiu. Não atendeu o telefone. Não avisou ninguém. Eu não preciso avisar ninguém. Sou uma mulher livre. Mãe, pelo amor de Deus. Rogério, para. Para de fingir que você está preocupado comigo. Você está preocupado com o dinheiro. Silêncio do outro lado. Eu não... Deixa eu falar. Eu tomei uma decisão. Vou fazer um jantar. No sábado que vem. Num restaurante. Eu, você e a Vanessa. Vou anunciar o que vou fazer com o dinheiro. Como vou dividir. A voz dele mudou. Ficou suave de novo. Ah, mãe, que ótimo. A gente aceita. Que horas? 8 da noite. Eu mando o endereço depois. Certo, a gente vai. Com certeza. Ótimo. Até lá não me liguem, não me procurem. Respeitem meu espaço. Mas, mãe, desliguei. Liguei para Vanessa. Disse a mesma coisa. Ela reagiu igual. Primeiro, indignação. Depois, quando eu falei em dividir o dinheiro, aceitação imediata. Depois liguei para Cida. Você conhece algum restaurante bom? Que tenha sala reservada? Conheço. O Nonna Mia, no Bexiga. É italiano. Tem uma sala privativa que cabe umas 10 pessoas. Perfeito. Liga lá e faz reserva para sábado. 7 pessoas. Conta de quanto? Quanto você quer gastar? Tudo. Tudo. Eu quero que esse jantar custe 4.000 reais. Quero que eles comam e bebam o melhor. E depois eu entrego a conta para eles. Você é diabólica, Lourdes. Não, eu sou justa. Passei a semana preparando tudo. Fui numa gráfica. Pedi para tirarem xerox de todos os comprovantes. De todas as páginas do Tilibra. Tudo organizado por ano. Por filho. Comprei 2 pastas de elástico. Grossa, pesada. Uma escrita Rogério, outra Vanessa. Dentro de cada pasta, coloquei todos os comprovantes, todos os recibos, todos os canhotos de cheque, tudo. E no topo, uma planilha que eu pedi para Cida fazer no computador dela, com todas as datas, todos os valores, corridos pela inflação. Total, Rogério, R$ 483.700. Total, Vanessa, R$ 321.900. No sábado de noite, me arrumei. Coloquei um vestido azul que eu tinha guardado fazia 10 anos. Passei um batom vermelho. Me olhei no espelho.
A mulher que me olhava de volta não era a mesma que tinha criado aqueles filhos ingratos. Era uma mulher mais velha, mais cansada, mas infinitamente mais forte. Peguei as 2 pastas, peguei minha bolsa, chamei um Uber. Cheguei no restaurante 7:45. O gerente me recebeu. Dona Lourdes? A sala privativa já está preparada. Obrigada. A sala tinha uma mesa grande de madeira, 7 lugares, toalha branca, taças de cristal, velas. Perfeito. Deixei as 2 pastas na cabeceira da mesa. A minha cadeira. Os primeiros a chegar foram o Rogério e a Patrícia. 8 em ponto. Mãe. O Rogério me beijou no rosto. Nossa, a senhora tá linda. Obrigada, filho. Em seguida, a Vanessa com o Marcelo e o Pedrinho. Vó! O Pedrinho correu para mim. Oi, meu amor. Esse abraço era real. Doía. Sentamos. O garçom apareceu com o menu. Podem pedir o que quiserem. A conta é minha. Os olhos deles brilharam. Pediram entrada. Prato principal. Sobremesa. Vinho caro. Muito vinho. Enquanto comiam, eles faziam perguntas. Tentavam ser sutis. E aí, mãe? Já decidiu o que vai fazer com o prêmio? Já. E... Depois eu conto. Comemos. Bebemos. Conversamos. Fingi que estava tudo bem. Que era uma reunião de família normal. Quando chegou a sobremesa, eu bati na taça com a faca, chamando a atenção. Pessoal, eu gostaria de fazer um anúncio. Silêncio. Todos me olhando. Eu passei a vida inteira trabalhando. Pro Geraldo. Por vocês. Criei vocês com amor, com sacrifício. Sempre botei vocês em primeiro lugar. Pausei. Respirei. Agora chegou a hora da colheita. Do retorno. E eu decidi que vou dar para cada um de vocês exatamente o que vocês merecem. Peguei as 2 pastas. Entreguei uma pro Rogério, outra pra Vanessa. Abram. Eles abriram ao mesmo tempo. Começaram a folhear. A expressão deles mudando de expectativa para confusão. De confusão para horror. Mãe, o que é isso? É a lista de tudo que eu dei para vocês nos últimos 20 anos. Cada centavo, cada empréstimo, cada conta paga. Tudo corrigido pela inflação. Mas, Rogério, você me deve R$ 483.700. Vanessa, você me deve R$ 321.900. Isso é loucura. Loucura é eu ter me matado de trabalhar para bancar a vida boa de vocês enquanto eu comia ovo com arroz. Loucura é vocês acharem que tinham direito ao meu dinheiro sem nunca terem devolvido 1 centavo. Mãe, a senhora tá bem? A Vanessa tentou pegar minha mão. Tirei. Nunca estive melhor. Sabe por quê? Porque eu finalmente enxerguei vocês como vocês são. Parasitas. Rogério se levantou. Não vou ouvir isso. Vai sim. Vai ouvir até o final. Eu ganhei R$ 12.400 na loteria. Quadra. Não cena. Não milhões. R$ 12.000. 12... E gastei 4.000 nesse jantar. 2.000 numa passagem de avião para Portugal para visitar a prima que me trata melhor que vocês. E os outros 6.000 tão guardados para eu viver os próximos meses em paz. Mas... E a Mega Sena? Era mentira. Boato. Eu só não desmenti porque queria ver até onde ia a ganância de vocês. E vocês não decepcionaram. A Vanessa começou a chorar. Mas não lágrimas de tristeza. Lágrimas de raiva. A senhora mentiu pra gente? Vocês mentiram pra mim a vida toda dizendo que me amavam. Me levantei. Peguei minha bolsa. A conta do jantar tá em R$ 3.972. Eu paguei a minha parte. Os extras que vocês pediram, as garrafas de vinho de R$ 300, vocês pagam. Tá tudo anotado no nome de vocês. O gerente apareceu na porta com a comanda. Boa noite. A conta foi dividida conforme solicitado. A parte da senhora Lourdes já está quitada. Restam R$ 2.400 referentes aos itens adicionais. A cara do Rogério era de quem tinha levado um soco. Eu não tenho esse dinheiro aqui. Nem eu, sussurrou a Vanessa. Pois vocês dão um jeito. Cartão, Pix, vendem alguma coisa, como sempre fizeram comigo. Me virei pro Pedrinho.
Me abaixei na altura dele. Vó te ama muito. Nunca esquece disso. E quando você crescer, vai entender o que a avó fez hoje. Beijei a testa dele. Me levantei. Olhei para os meus filhos pela última vez. Vocês tiveram a melhor mãe que podiam ter. Pena que nunca mereceram. Saí do restaurante. Entrei no Uber que estava me esperando. Olhei para trás uma última vez. Vi o Rogério discutindo com o gerente. A Vanessa chorando. O Marcelo tentando acalmar ela. E pela primeira vez em décadas, me senti livre. O Uber me deixou em casa às 10h30 da noite. A Cida estava na janela dela, esperando. Quando me viu descer do carro, ela saiu correndo. E aí? Como foi? Perfeito. Exatamente como eu planejei. Você contou tudo? Tudo. Entreguei as pastas. Mostrei os números. Deixei eles com a conta do restaurante. A Cida me abraçou. Você é minha heroína. Ou minha covarde. Ainda não decidi. Entrei em casa. Tirei o sapato. Tirei o batom. Tirei o vestido azul. Voltei a ser a Lourdes de sempre. Só que não. Porque alguma coisa tinha mudado dentro de mim naquele restaurante. Eu tinha recuperado minha dignidade. Fui dormir esperando que o telefone tocasse a noite toda. Esperando mensagens furiosas, xingamentos, ameaças. Mas nada veio. Silêncio absoluto. No domingo de manhã, acordei com o sol entrando pela janela do quarto. Olhei para o celular. Nenhuma ligação perdida. Nenhuma mensagem. Estranhei. Mas não liguei para nenhum deles. Tinha prometido a mim mesma que não ia mais correr atrás. Não ia mais me humilhar. Se eles quisessem conversar, que viessem até mim. Tomei café sozinha. Pão com manteiga e café preto. Simples. Gostoso. Meu. Meio-dia, a Cida bateu no portão com marmita. Fiz macarronada. Pensei que você tivesse sem cabeça para cozinhar. Obrigada, amiga. Sentamos na cozinha. Comemos juntas. Ela me contou das fofocas do bairro. A Jussara tá espalhando que você ficou louca. Que inventou que ganhou na loteria para chamar a atenção dos filhos. Deixa ela falar. E tem gente dizendo que você foi cruel com eles. Que mãe não faz isso. Mãe não faz o quê? Mãe não tem direito de cobrar respeito, de exigir dignidade? Você tá certíssima. Eu só tô te avisando que o povo tá falando. O povo sempre fala e nunca sabe de nada. Segunda-feira de manhã fui no mercado. Comprei só o essencial. Arroz, feijão, ovo, legume, R$ 142. Metade do que eu gastava antes porque agora eu só tinha que alimentar a mim mesma. Na fila do caixa encontrei a dona Neuza, mãe de uma colega da Vanessa. Oi, Lourdes, tudo bem? Tudo, Neuza. Eu soube do jantar. Notícia boa, né? É. A Vanessa contou pra Jéssica que contou pra minha filha. Olha, eu só queria te dizer uma coisa. Eu acho que você fez certo. Fez? Fez. Eu tenho 3 filhos, todos adultos. E sabe quantos me ligam sem ser pra pedir dinheiro? Nenhum. Se eu tivesse sua coragem, fazia igual. Obrigada, Neuza. Você não sabe como é bom ouvir isso. Voltei para casa me sentindo um pouco mais leve. Pelo menos tinha gente que entendia. Terça-feira à tarde o telefone tocou. Número desconhecido. Atendi. Alô? Dona Maria de Lourdes? Sim. Aqui é do escritório do Dr. Fabiano Medeiros. Seu filho Rogério nos contratou para uma questão familiar. A senhora poderia comparecer aqui amanhã às 14 horas? Meu estômago gelou. Advogado. Pra quê? Preferimos conversar pessoalmente. Eu não vou. Se vocês têm alguma coisa para falar, mandem por escrito. Dona Lourdes, seria melhor... Desliguei. Liguei na hora para Cida. Eles contrataram advogado. Pra quê? Não sei. Mas não deve ser nada bom. Você precisa de advogado também. Eu não tenho dinheiro para advogado, Cida. Gastei quase tudo no jantar e na passagem. Então vai na Defensoria Pública, amanhã cedo. Não deixa eles te pegarem desprevenida. Na quarta de manhã fui na Defensoria. Peguei senha. Esperei 2 horas. Quando me chamaram, contei tudo para a defensora, uma moça jovem de uns 30 anos. Dona Lourdes, a senhora tem todos esses comprovantes? Tenho. Xerox de tudo. E os originais? Guardados em casa. Ótimo. Olha,
Pelo que a senhora me contou, eles podem tentar 3 coisas: interdição, alegando que a senhora não tem capacidade mental para gerir o próprio dinheiro; ação de alimentos reversa, pedindo que a senhora pague pensão para eles; ou ação de cobrança, alegando que os valores eram empréstimos e exigindo devolução. Mas eu não tenho dinheiro nenhum para devolver. Eu sei. E é por isso que nenhuma dessas ações vai prosperar. A senhora tem provas de tudo que pagou. Eles não têm provas de nada. Mas mesmo assim, se a senhora receber citação, me liga. A gente vai se defender. Saí da defensoria um pouco mais tranquila. Pelo menos eu tinha alguém do meu lado. Quinta-feira de tarde, estava no quintal regando as plantas quando ouvi a campainha. Fui até o portão. Era a Vanessa, sozinha, sem o Marcelo, sem o Pedrinho. Oi, mãe. Oi. Posso entrar? Hesitei, mas abri o portão. Ela entrou. Sentou na cadeira da sala sem eu convidar. Tava com a cara inchada de tanto chorar. Vim conversar com a senhora. Não tem nada para conversar, Vanessa. Tem sim. Mãe, a senhora me humilhou, na frente do meu marido, na frente do meu filho. Eu te humilhei? Você tá de brincadeira? A senhora armou uma emboscada. Eu dei para vocês o que vocês mereciam, a conta de 20 anos de parasitismo. Ela começou a chorar. A senhora não entende. Eu tô passando dificuldade. O Marcelo perdeu o emprego mês passado. A gente tá devendo 3 meses de aluguel. O Pedrinho precisa de aparelho nos dentes, R$ 2.500. Eu contava com esse dinheiro. Você contava com um dinheiro que não era seu, que você achou que eu tinha. Você não veio aqui esses anos todos porque se importava comigo. Você veio porque precisava de dinheiro. Não é verdade? Não? Então me diz, Vanessa. Quando foi a última vez que você me ligou só para saber como eu tava? Sem pedir nada? Silêncio. Quando foi a última vez que você me convidou para almoçar na sua casa? Mais silêncio. Quando foi a última vez que você disse obrigada por alguma coisa que eu fiz? As lágrimas dela escorriam, mas eu não sentia pena. Sentia raiva. Raiva de anos acumulados. Eu dei tudo por você, Vanessa. Trabalhei feito condenada para você ter uma vida melhor que a minha. E você jogou tudo fora. Largou a faculdade. Casou sem pensar. Teve filho sem ter estrutura. E esperou que eu resolvesse tudo. Eu era nova, mãe. Eu não sabia. Você tinha 26 anos quando engravidou. Não era criança. Era adulta. E adulto assume as consequências das próprias escolhas. A senhora está sendo cruel. Não. Eu tô sendo honesta pela primeira vez. E você não aguenta ouvir a verdade. Ela se levantou. O Rogério tinha razão. A senhora ficou louca. Se não aceitar exploração é loucura, então eu sou louca mesmo. A gente vai processar a senhora. Podem processar. Eu tenho 27 anos de comprovantes. Vocês têm o quê? Promessas vazias? Ela saiu batendo o portão. Fiquei ali parada na sala, tremendo. Não de medo, de raiva, de tristeza, de alívio. Sexta-feira, recebi a carta. Citação judicial. Ação de interdição. O Rogério e a Vanessa pedindo que eu fosse interditada por comportamento errático e incapacidade de gerir patrimônio. Liguei para a defensora. Recebi a citação. Já era esperado. A senhora pode vir aqui segunda? A gente prepara a defesa. No sábado de manhã, acordei com barulho no portão. Fui ver. Era o Pedrinho. Sozinho. Vó, Pedrinho, onde está sua mãe? Ela tá lá na esquina. Mandou eu vir aqui pegar minhas coisas. Que coisas? As roupas que ficam aqui. Os brinquedos. Senti uma pontada no peito. A Vanessa estava tirando o neto de mim. Entra, meu amor. Ele entrou. Foi pro quartinho que eu mantinha para ele. A caminha. O armário com roupinha. Os brinquedos. Começou a juntar tudo numa sacola. Eu fui junto. Me sentei na cama dele. Pedrinho, a vó precisa te explicar uma coisa. O quê, vó? A vó brigou com sua mãe e com seu tio. Mas não foi por mal. Foi porque a vó tá cansada. Cansada de quê? De ser tratada como banco. Como alguém que só serve para dar dinheiro. Mas a avó não é banco. A avó é a minha avó. Exatamente.
E a avó ama você mais do que tudo. Mas sua mãe tá com raiva da avó agora. Então pode ser que você não venha mais aqui por um tempo. Ele me olhou com aqueles olhinhos cheios de lágrima. Eu não quero parar de ver a avó. Eu também não quero, meu amor. Mas às vezes a gente precisa se afastar de quem a gente ama para proteger a gente mesmo. Ele me abraçou. Eu chorei. Chorei baixinho para ele não ver. Quando ele saiu com a sacola de roupa e brinquedo, fiquei olhando pela janela. Vi a Vanessa esperando na esquina. Pegou a sacola dele. Nem olhou para minha casa. Saiu de mão dada com ele. Aquilo doeu mais do que todas as palavras. Mais do que o processo. Mais do que a humilhação no restaurante. Eles estavam tirando meu neto de mim. A única coisa pura que eu tinha. Sentei no sofá e chorei de verdade. Chorei por tudo que eu tinha perdido. Pela família que eu achava que tinha. Pelo futuro que eu imaginava. Por todos os domingos que eu esperava ter com meu neto e que nunca ia acontecer. A Cida me encontrou assim. Ela tinha chave. Entrou sem bater. Lourdes. O que foi? Levaram o Pedrinho. Não vou mais ver meu neto. Ela se sentou do meu lado. Me abraçou. Ficamos ali. Duas velhas chorando na sala. Você fez a coisa certa, ela disse depois de um tempo. Então por que dói tanto? Porque fazer a coisa certa nem sempre é fácil. Mas continua sendo certo. No domingo fui na igreja. Fazia anos que eu não ia. Desde que o Geraldo morreu. Mas naquele dia eu precisava. Sentei no banco de trás. Ouvi a missa. Rezei. Pedi força. Pedi sabedoria. Pedi paz. Quando acabou, fiquei ali sentada. O padre veio falar comigo. Lourdes, faz tempo que não te vejo aqui. Pois é, padre Henrique. Eu me afastei. Mas voltou agora. Algum motivo especial? Contei tudo para ele. Ali mesmo, no banco da igreja. O padre me ouviu em silêncio. Quando terminei, ele disse: Sabe o que me impressiona na sua história, Lourdes? A sua coragem. Porque é muito mais fácil continuar sendo explorada. Continuar no papel de mãe mártir. Continuar alimentando a ilusão de que sacrifício é amor. Você rompeu com tudo isso. E isso exige uma força que a maioria das pessoas não tem. Mas eu tô sofrendo, padre. Eu sei. Mas sofrimento não significa que você errou. Às vezes a gente sofre exatamente porque fez a coisa certa num mundo que recompensa o errado. Saí da igreja me sentindo um pouco melhor. Segunda-feira fui na defensoria. A advogada tinha preparado a contestação. Dona Lourdes, a senhora precisa fazer uns exames. Exames? Psiquiátrico, neurológico, para provar que a senhora está em perfeita saúde mental. Mas eu tô. Eu sei. Mas eles estão alegando o contrário. Então a gente precisa de laudo médico. Passei aquela semana fazendo exames. Psiquiatra, neurologista, teste cognitivo, avaliação psicológica. Todos os médicos dizendo a mesma coisa. A senhora está perfeitamente lúcida, mais lúcida que muito jovem por aí. Na sexta-feira voltei na defensoria com todos os laudos. Perfeito, disse a advogada. Com isso a gente derruba a interdição fácil. Mas tem outra coisa. Eles entraram também com ação de alimentos reversos. O que é isso? Eles estão pedindo que a senhora pague pensão alimentícia para eles, alegando que estão em necessidade e que a senhora tem condições de ajudar. Mas eu não tenho condições. Eu mostrei minha renda, mostrei meus gastos. E é exatamente isso que a gente vai usar na defesa. A senhora tem mais de 60 anos, aposentada, renda limitada. Foram eles que drenaram a senhora durante anos. A gente vai pedir inclusive que o juiz analise a possibilidade de cobrança reversa. Como assim? A senhora pode processar eles cobrando os valores que emprestou, com juros e correção. Eu não quero processar meus filhos. Eu sei. Mas só o fato de a gente mencionar isso na defesa já vai fazer eles recuarem. No sábado, 2 semanas depois do jantar, acordei e decidi fazer algo que não fazia anos. Arrumei meu cabelo. Passei maquiagem leve. Coloquei uma roupa bonita. Fui no shopping. Andei pelas lojas. Olhei vitrine. Entrei numa loja de roupas. Experimentei um vestido. Comprei. R$ 290. Uma extravagância, mas era meu.
comprado com o dinheiro que eu tinha guardado, sem culpa, sem ter que justificar para ninguém. Depois fui numa cafeteria, pedi um cappuccino e um pedaço de torta de limão. R$ 18. Sentei ali sozinha, tomando meu café, comendo minha torta, olhando as pessoas passarem. E pela primeira vez em semanas, sorri. Porque eu percebi uma coisa. Eu tinha perdido meus filhos. Tinha perdido meu neto. Tinha perdido a ilusão de família feliz. Mas eu tinha ganhado a mim mesma de volta. Domingo de manhã, a Cida bateu no portão cedo. Lourdes, você precisa ver uma coisa. O quê? Vem comigo. Fomos até a esquina. Tinha um carro estacionado. O Gol da Vanessa. E daí? Olha dentro. Olhei. O carro estava cheio de sacola, roupa, caixa. Eles foram despejados, a Cida falou. Ontem à noite. Não pagaram o aluguel. O proprietário botou as coisas na rua. Eles estão morando no carro. Senti um aperto no peito. E o Pedrinho? Tá com eles. Dentro do carro. Fechei os olhos. Respirei fundo. Não, Cida. Não o quê? Eu não vou correr lá salvar. Não dessa vez. Mas o Pedrinho? O Pedrinho tem pai e mãe. Adultos, responsáveis, que precisam aprender a resolver os próprios problemas. Lourdes é uma criança. E exatamente por isso, se eu correr agora, eles vão usar o Pedrinho como moeda de troca para o resto da vida. Não. Eles criaram essa situação. Eles resolvem. Você tem certeza? Não. Mas é o que eu preciso fazer. Voltei para casa, tranquei o portão, fechei as cortinas e chorei. Chorei imaginando meu neto dormindo num carro. Chorei pela criança inocente pagando pelos erros dos pais, mas não abri o portão, não liguei, não ofereci ajuda. Porque eu sabia que se fizesse isso, tudo que eu tinha construído nas últimas semanas desmoronaria. Segunda-feira de manhã recebi ligação da defensora. Dona Lourdes, eles retiraram as ações. Retiraram? Todas. Interdição e alimentos reversos. Desistiram. Por quê? Não sei. Mas o advogado deles ligou aqui dizendo que os clientes desistiram do processo e não vão mais incomodar a senhora. Desliguei o telefone confusa. Por que eles desistiriam assim do nada? A resposta veio na terça. A Cida bateu no portão de novo. O Rogério conseguiu emprego. Conseguiu? Emprego fixo. Numa transportadora. Auxiliar administrativo, R$ 2.200. Começou ontem. E a Vanessa? Voltou a vender cosmético. De verdade agora. Tá fazendo umas vendas. E o Marcelo arrumou o bico numa obra. Eles saíram do carro? Alugaram um quarto numa pensão. Pequeno, mas é um teto. E o Pedrinho? Tá bem. Vi ele indo pra escola hoje de manhã, uniformizado. Senti um alívio enorme. Meu neto tava bem. Mas não liguei. Não mandei mensagem. Não ofereci ajuda. Porque pela primeira vez eles estavam resolvendo sozinhos. Passou um mês, depois 2. Eu continuei minha rotina. Costura, feira, caminhada, igreja, conversa com a Cida. Não ouvi nada dos meus filhos, nem eles de mim. Era como se a gente tivesse morrido um pro outro. Até que num sábado de tarde, 3 meses depois do jantar, ouvi a campainha. Fui até o portão. Era o Rogério. Sozinho. Com cara de cansado, mais magro, mais velho. Oi, mãe. Oi. Posso entrar? Pode. Ele entrou. Sentou na sala. Ficou ali em silêncio por um tempo. Eu vim pedir desculpa. Levantei a sobrancelha. Desculpa pela forma como eu tratei a senhora. Por todos esses anos. Eu nunca tinha parado para pensar no que a senhora passou. No quanto a senhora trabalhou. No quanto a senhora se sacrificou. Pausou. Respirou fundo. Quando a senhora mostrou aquelas pastas, no restaurante, eu fiquei com raiva. Muita raiva. Achei que a senhora estava sendo injusta. Mas aí, a realidade bateu. Eu fiquei sem o dinheiro da senhora. Sem a muleta que eu usava fazia 20 anos. E aí, eu precisei me virar de verdade. E conseguiu? Consegui. Arrumei emprego? Fixo. Com carteira assinada. Tô ganhando 2.200 por mês. É pouco. Muito menos do que eu gastava. Mas é meu. Ganho com o meu trabalho. Que bom.
E eu entendi uma coisa, mãe. A senhora não era obrigada a me sustentar até os 42 anos. A senhora fez isso porque me amava. E eu tratei esse amor como obrigação, como direito. Eu estava errado. Lágrimas escorriam no rosto dele. Lágrimas que pareciam verdadeiras. Eu não espero que a senhora me perdoe. Mas eu queria que a senhora soubesse que eu entendi. E que eu tô tentando ser um homem melhor. Um filho melhor. Mesmo que seja tarde demais. Fiquei em silêncio, olhando para o meu filho. Para o homem que ele tinha se tornado. Fraco, quebrado, mas talvez pela primeira vez, honesto. Não é tarde demais, Rogério, não é? Nunca é tarde para mudar. Mas mudança não é falar, é fazer, é provar. Eu vou provar, mãe, eu juro que vou. Ele se levantou, foi embora, e eu fiquei ali, sentada na sala, me perguntando se aquilo era real, se ele tinha realmente mudado, ou se era só mais uma manipulação. O tempo ia dizer. 2 semanas depois da visita do Rogério, eu estava na cozinha fazendo bolo de fubá quando a campainha tocou de novo. Dessa vez era a Vanessa. Ela estava diferente. Sem unha feita, sem cabelo escovado. Roupa simples, cara lavada. Oi, mãe. Oi, Vanessa. Posso entrar? Pode. Ela entrou devagar, como se tivesse com medo que eu mudasse de ideia. Sentou na ponta da cadeira, nervosa. Eu vim conversar com a senhora. Tô ouvindo. O Rogério me contou que veio aqui, que pediu desculpa, e eu achei que eu tinha que vir também. Pausou. Olhou para as próprias mãos. Eu passei os últimos 3 meses pensando, muito, sobre tudo o que aconteceu, sobre como eu tratei a senhora. E a senhora tinha razão, mãe, sobre tudo. Continuei em silêncio, deixando ela falar. Eu sempre achei que a senhora tinha a obrigação de me ajudar. Que mãe era para isso? Para resolver problema de filho, para dar dinheiro quando precisasse. E eu nunca parei para pensar que a senhora também tinha necessidades, que a senhora também precisava viver. As lágrimas começaram a escorrer. Quando o Marcelo perdeu o emprego e a gente foi despejado, eu liguei para a senhora umas 20 vezes, e a senhora não atendeu. Eu fiquei com tanta raiva. Pensei, como ela pode me abandonar agora que eu tô precisando de verdade? Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Mas aí eu lembrei de todas as vezes que a senhora precisou e eu não estava lá. Do aniversário da senhora que eu esqueci. Do Dia das Mães que eu nem mandei mensagem. De todas as vezes que a senhora me ligou só para conversar e eu desliguei porque estava ocupada com besteira. Respirou fundo. A gente dormiu no carro 5 noites, mãe. 5 noites com o Pedrinho no banco de trás, enrolado num cobertor. E sabe o que eu aprendi? Que a senhora deve ter passado noites assim ou piores quando eu era criança, preocupada em como ia pagar as contas, em como ia colocar comida na mesa, e eu nunca, nunca agradeci por isso. Ela olhou para mim. Eu não vim pedir dinheiro, não vim pedir ajuda, vim só dizer que eu entendi, e que eu sinto muito, muito mesmo. Levantei. Peguei a cafeteira, servi 2 xícaras, coloquei uma na frente dela. Toma café comigo. Ela pegou a xícara, bebeu em silêncio. Como tá o Pedrinho? Perguntei. Ele tá bem, sentindo falta da senhora. Pergunta por você todo dia. Senti uma pontada no peito. Eu também tô com saudade dele. Ele pode vir visitar a senhora? Só ele. Eu deixo e vou embora. Não precisa nem me ver. Pensei. Pesei as opções. Pode trazer ele sábado, de manhã. Mas você fica também. A gente conversa. A senhora tem certeza? Tenho, mas com uma condição. Qual? Nada de pedir dinheiro, nada de choramingo, nada de querer que eu resolva seus problemas. A gente vai conversar como 2 adultas. E eu vou colocar minhas regras na mesa. Se você aceitar, a gente tenta reconstruir alguma coisa. Se não aceitar, cada uma segue seu caminho. Ela concordou com a cabeça. Eu aceito. No sábado de manhã, 8 horas em ponto, a Vanessa chegou com o Pedrinho. Vó! Ele correu para mim. Eu abracei aquele menino com tanta força que ele reclamou. Vó, tá apertando. Desculpa, meu amor. A vó tava com saudade. Eu também, vó. Por que você sumiu? Olhei para Vanessa. Ela olhou para o chão.
Vem, Pedrinho, vamos comer bolo que a avó fez, depois a gente conversa. Dei bolo de fubá para ele com suco de laranja. Ele comeu 3 pedaços. Ficou com a boca toda suja de açúcar. Limpei com guardanapo, gestos automáticos que eu tinha feito 1000 vezes. Depois botei ele para ver desenho na sala. Sentei com a Vanessa na cozinha. Então, comecei. Vamos deixar as coisas claras. Eu amo vocês. Amo o Rogério, amo você, amo o Pedrinho. Mas amor não é carta branca para abuso. Eu sei, mãe. Eu trabalhei a vida toda para dar para vocês uma vida melhor que a minha. Mas no processo eu esqueci de viver a minha própria vida. Isso acabou. Agora eu vou viver para mim. E se sobrar tempo, energia e dinheiro, eu ajudo vocês. Nessa ordem, ela concordou. Segundo, continuei. Eu não sou banco. Não sou ATM. Não sou solução para os problemas financeiros de vocês. Vocês são adultos. Têm que se virar. Se precisarem de ajuda de verdade, de emergência, a gente conversa. Mas isso não é regra. É exceção. Entendi. Terceiro, respeito. Vocês me trataram como capacho. Como alguém que estava ali só para servir. Isso não vai mais acontecer. Eu quero ser tratada como pessoa. Como mãe. Com dignidade. Sim, mãe. E quarto, o Pedrinho. Vocês não vão mais usar meu neto como moeda de troca. Ele não é arma, ele não é chantagem. Se eu quiser ver ele, vejo. Se vocês ficarem com raiva de mim e me impedirem de ver ele, eu vou buscar meus direitos na justiça. Direito de avó existe. E eu vou usar. A Vanessa engoliu seco. Eu não vou fazer isso de novo, eu juro. Ótimo. Então a gente pode tentar recomeçar. Devagar. Com limites, com respeito. Ela me abraçou. Foi um abraço apertado, desesperado. Obrigada, mãe. Obrigada por não desistir da gente. Eu não desisti. Só me afastei para proteger o que restava de mim. Aquela tarde o Pedrinho ficou comigo até às 5. A gente brincou no quintal, plantou tomate junto. Ele me contou da escola nova, menor, mas que ele estava gostando. Me contou que a mãe estava trabalhando muito, que o pai também, que a casa nova era pequena, mas era deles. E sabe o que eu percebi? Que talvez a pior coisa que tinha acontecido com eles foi a melhor coisa. Porque pela primeira vez eles estavam sendo responsáveis. Quando a Vanessa veio buscar ele, dei uma sacola para ela. O que é isso? Roupa que eu costurei pro Pedrinho. E umas quentinhas que eu fiz. Comida. Para vocês não precisarem cozinhar hoje. Mãe, não é esmola. É a avó cuidando do neto. E de quebra da filha. Mas não acostuma. Ela sorriu. Um sorriso triste, mas verdadeiro. Não vou acostumar. Passou mais um mês. O Rogério começou a aparecer de 15 em 15 dias. Sempre no sábado de tarde. Trazia a Patrícia. A gente tomava café, conversava. Ele me contava do trabalho, das dificuldades, mas não pedia dinheiro. Uma vez ele perguntou se eu podia emprestar R$ 100 porque tinha esquecido de tirar dinheiro e o carro estava na reserva. Eu olhei para ele, firme. Tem posto na esquina. Você põe R$ 20, dá para chegar em casa. Ele ficou vermelho, mas concordou. Tem razão. Desculpa. A Vanessa também começou a criar rotina. Todo sábado trazia o Pedrinho de manhã. Ficava até meio-dia. Ajudava eu a fazer almoço. A gente conversava enquanto descascava batata, temperava frango. Conversas de mulher, de mãe e filha. Coisa que a gente nunca tinha feito de verdade antes. Um dia, ela me contou que tinha conseguido vender R$ 3.000 em cosmético no mês. Que tinha ganhado comissão de R$ 540. Tô orgulhosa de mim, mãe. Pela primeira vez, eu tô ganhando meu próprio dinheiro. Eu também tô orgulhosa de você. Foi num domingo, 4 meses depois do jantar, que o Rogério apareceu fora do dia marcado. Bateu no portão. Tava com uma caixa nas mãos. Oi, mãe. Desculpa aparecer assim sem avisar. Que foi? Eu trouxe uma coisa para a senhora. Abri o portão. Ele entrou. Colocou a caixa na mesa. Pode abrir. Abri. Dentro tinha um chuveiro novo. Daqueles elétricos modernos, com temperatura regulável. Eu lembrei que o chuveiro da senhora vive dando choque. Eu ganhei uma gratificação pequena no trabalho.
R$ 300. E pensei em comprar isso para a senhora. Rogério, eu sei que não paga nem 1% do que eu devo, mas é um começo, de mostrar que eu tô tentando. Olhei para o meu filho, para o homem de 42 anos que finalmente estava aprendendo o que era responsabilidade. Obrigada, filho. De verdade. Ele instalou o chuveiro naquele mesmo domingo. Eu fiz almoço para ele. A gente comeu junto. Conversou. Riu até. De coisas bobas. E pela primeira vez em muito tempo, pareceu que eu tinha um filho de verdade. Mas nem tudo era perfeito. Tinha dias que a Vanessa voltava com aquele olhar. Aquele olhar de quem queria pedir dinheiro, mas estava se segurando. Eu fingia que não via. Porque se eu cedesse uma vez, voltaria tudo como era antes. Teve uma terça-feira que ela ligou chorando, desesperada. Mãe, o Pedrinho tá com febre alta, preciso levar no médico. Mas o plano de saúde cancelou porque a gente não pagou. E o pronto-socorro público tá lotado. Meu coração apertou. Quão alta é a febre? 39 graus. Dá dipirona. Põe ele no banho morno. Se não baixar em 2 horas, você leva no pronto-socorro mesmo. Espera o quanto for preciso. Mas mãe, Vanessa, pronto-socorro público é de graça. Pode demorar, mas eles atendem. Você que sempre achou que era boa demais para esperar em fila de SUS. Ela desligou na minha cara. Fiquei preocupada o dia todo. Mas não liguei. Não mandei mensagem. Às 8 da noite ela mandou mensagem. A febre baixou. Obrigada. Só isso. Mas era o suficiente. Porque pela primeira vez ela tinha resolvido sozinha. Foi numa quinta-feira, 5 meses depois do jantar, que a Cida apareceu com notícia. Lourdes, tem uma mulher perguntando de você lá na lotérica. Que mulher? Não sei. Mais nova. Bonita. Disse que é produtora de um programa de TV. Programa de TV? É. Ela tá procurando histórias de família para um quadro e alguém contou para ela sobre você. Sobre o jantar. Sobre o que você fez. Meu Deus, ela quer falar com você. Pediu seu telefone, mas eu não dei. Disse que ia avisar você primeiro. Fez certo. No dia seguinte, a mulher apareceu no meu portão. 30 e poucos anos, roupa social, sorrisão branco. Dona Lourdes? Meu nome é Juliana. Sou produtora do programa Família em Foco. A gente ouviu sua história e gostaríamos muito de te entrevistar. Não tenho interesse. A senhora nem quer saber do que se trata? Não. Minha vida não é circo. Não é entretenimento para ninguém. Eu entendo. Mas a senhora não acha que sua história poderia ajudar outras mães que passam pela mesma situação? Se outras mães precisam da minha história na TV para aprender a dizer não para os filhos parasitas, o problema delas é maior do que TV pode resolver. A Juliana riu. A senhora é exatamente como me disseram. Firme, sem papas na língua. Aprendi na marra. Tudo bem, eu respeito sua decisão, mas se a senhora mudar de ideia, esse é meu cartão. Peguei o cartão, coloquei no bolso, mas sabia que nunca ia ligar, porque a minha história não era produto, era vida, era dor, era reconstrução. No sábado seguinte, quando a Vanessa chegou com o Pedrinho, contei para ela sobre a produtora. Ela arregalou os olhos. Mãe, isso é uma oportunidade. Oportunidade de quê? De contar sua história, de ajudar outras pessoas. Eu não quero holofote, Vanessa. Eu quero paz. Mas, mãe, não. E se você tá pensando que seria bom para você aparecer na TV, esquece. Eu não vou lá. Ela ficou quieta. E eu percebi que era exatamente isso que ela estava pensando. Na exposição. Na possibilidade de vender mais cosmético, de ficar famosa. Algumas coisas nunca mudam completamente. Mas outras sim. Porque naquela mesma tarde, enquanto eu e a Vanessa fazíamos bolo juntas, ela falou uma coisa que me surpreendeu. Sabe, mãe, eu andei pensando sobre tudo o que aconteceu e eu acho que a senhora me salvou. Como assim? Se a senhora continuasse me dando dinheiro, eu nunca ia crescer. Ia ficar eternamente dependente, eternamente criança. A senhora me forçou a virar adulta. E por mais que tenha doído, foi a melhor coisa que alguém fez por mim. Olhei para minha filha, para os olhos dela, e vi sinceridade. Talvez você tenha razão.
Eu tenho. E eu queria agradecer por ter sido forte quando eu era fraca. Foi num domingo, 6 meses depois do jantar, que aconteceu algo inesperado. Eu estava voltando da feira quando vi um carro parado na frente de casa. Carro bom. Não reconheci. Quando cheguei perto, a porta abriu. Desceu o Marcelo. Oi, dona Lourdes. Oi, Marcelo. Eu queria conversar com a senhora, se a senhora tiver um tempinho. Claro. Entra. A gente sentou na sala. Ele estava nervoso, mexendo nas mãos. Dona Lourdes, eu vim pedir desculpa. Por quê? Por tudo. Por ter deixado a Vanessa sangrar a senhora. Por não ter assumido minhas responsabilidades. Por ter sido conivente. Pausou. Eu sempre soube que estava errado. Que a Vanessa pedia dinheiro demais. Que a senhora se matava para ajudar. Mas eu nunca falei nada. Porque era cômodo. Era fácil deixar a sogra resolver. E por que tá falando agora? Porque eu cresci. Porque eu quase perdi minha família. Porque a senhora me deu uma lição que eu nunca vou esquecer. Ele respirou fundo. E eu queria falar uma coisa. Eu arrumei um emprego melhor. Encarregado de obra. Ganho 3.400 por mês agora. A Vanessa tá vendendo bem. A gente junto tá tirando uns 5.500. Não é muito. Mas dá para viver. E a gente não vai mais depender da senhora. Pausou de novo. E tem outra coisa. A mensalidade do Pedrinho. A partir do mês que vem, sou eu quem pago. Não é mais com a senhora. É minha responsabilidade. De pai. Senti os olhos encherem de lágrima. Marcelo. Você não sabe o quanto isso significa para mim. Eu sei, dona Lourdes. E eu queria que a senhora soubesse que eu vou cuidar da sua filha e do seu neto. Do jeito certo. Como homem, como pai, como marido. Ele se levantou. Só isso que eu queria falar. Obrigado por tudo. E desculpa por tudo. Quando ele saiu, eu sentei no sofá e chorei. Mas dessa vez não era choro de dor. Era choro de alívio, de vitória, de esperança. Porque finalmente, eles estavam virando gente. Passou mais um mês. As visitas continuaram. O Rogério sempre aos sábados de tarde. A Vanessa sempre aos sábados de manhã. Rotina, respeito, limites. Até que num sábado o Rogério chegou com notícia. Mãe, eu fui promovido. Promovido? É. Coordenador administrativo, R$ 4.100. Começou essa semana. Filho, que maravilha! E sabe o melhor? Eu consegui sozinho, com meu próprio mérito, sem ajuda de ninguém, sem pistolão, sem atalho. Tô orgulhosa de você. Ele tirou um envelope do bolso. E eu queria devolver isso aqui para a senhora. Abri. Dentro tinha R$ 500. Rogério, eu sei que é pouco, muito pouco perto do que eu devo, mas todo mês eu vou trazer 500, até pagar tudo. Vai demorar anos, décadas talvez, mas eu vou pagar. Filho, você não precisa... Preciso sim, mãe. Para mim, pro meu caráter, para poder olhar no espelho e me respeitar. Peguei o dinheiro, guardei. Tá bom, eu aceito. Mas com uma condição. Qual? Metade disso aqui vai para uma poupança pro Pedrinho, bloqueada até ele fazer 18 anos, para ele ter um futuro melhor que o nosso. O Rogério sorriu. Combinado. Naquela noite, sozinha em casa, fui até o quarto. Peguei o Tilibra. Abri numa página em branco. Escrevi: Reconstrução, iniciado em... Olhei pro calendário. Era 23 de novembro. Iniciado em 23 de novembro. Primeiro pagamento. Rogério, R$ 500. Guardei o caderno. Deitei na cama. E pela primeira vez em muito, muito tempo, dormi em paz. Porque eu tinha aprendido a lição mais difícil da vida. Que amar não é sofrer. Não é sacrificar. Não é se anular. Amar é também saber dizer não. É estabelecer limites. É se preservar. E que às vezes a maior prova de amor que você pode dar para alguém é deixar que eles caiam, que sofram as consequências, que cresçam, mesmo quando dói, principalmente quando dói, porque dor que ensina é amor de verdade. 1 ano depois do jantar. Tava sentada na varanda, tomando café,
quando olhei para o calendário na parede. 23 de novembro. Exatamente 1 ano. 1 ano desde que eu tinha colocado aquele vestido azul, pintado o batom vermelho e servido para meus filhos a verdade mais amarga que eles já tinham engolido. Peguei o celular. Abri a galeria de fotos. Tinha uma foto que a Cida tinha tirado de mim naquele dia, antes de eu sair para o restaurante. Eu estava séria, determinada. Os olhos cheios de uma coragem que eu nem sabia que tinha. Olhei para o espelho da sala. A mulher que me olhava de volta era diferente, mais leve, mais tranquila. Os cabelos brancos que eu escondia com tintura, agora eu deixava aparecer. As rugas ao redor dos olhos que eu odiava, agora eu aceitava. Eram marcas de 68 anos de vida, de luta, de vitória. O telefone tocou. Era a Vanessa. Bom dia, mãe. Posso passar aí hoje à tarde? Tenho uma coisa para falar com a senhora. Claro, filha. Que horas? Umas 3? Tá bom, te espero. Desliguei intrigada. A Vanessa nunca pedia para vir fora do sábado de manhã. Será que tinha acontecido alguma coisa? Passei a manhã arrumando a casa. Fiz um bolo de cenoura. Coloquei café para passar. Às 3 em ponto, a campainha tocou. Era a Vanessa, mas não estava sozinha. O Marcelo estava com ela. E o Pedrinho. Oi, vó! Oi, meu amor, que surpresa boa ver você hoje. Entraram, sentaram na sala. Tinham uma cara estranha, nervosa, feliz. Não conseguia decifrar. Mãe, a gente veio contar uma coisa. A Vanessa começou. Fala. Ela olhou para o Marcelo. Ele pegou na mão dela. A gente conseguiu juntar dinheiro. Nesses últimos meses, a gente economizou cada centavo, não gastou com nada supérfluo e a gente conseguiu sair da pensão. Saíram? A gente alugou uma casa, pequenininha. 2 quartos, sala, cozinha, no Jabaquara. R$ 800 por mês. Mas é nossa. Um lar de verdade pro Pedrinho. Os olhos da Vanessa encheram de lágrima. E a gente queria convidar a senhora para conhecer, para almoçar com a gente domingo, na nossa casa, com comida feita por nós. Senti um nó na garganta. Eu adoraria. O Pedrinho pulou do sofá. Vó, meu quarto é todo azul. O papai pintou e tem uma janela que dá para ver árvore. Que lindo, meu amor. Depois que eles saíram, a Cida apareceu no portão. Vi a Vanessa saindo daqui toda sorridente. Que foi? Contei para ela. Lourdes, você conseguiu. Você realmente conseguiu. Conseguiu o quê? Ensinar seus filhos a andar com as próprias pernas. No sábado de tarde, o Rogério apareceu como sempre, mas dessa vez trouxe a Patrícia e mais alguém. Um menino de uns 5 anos. Mãe, esse é o Cauã. Filho da Patrícia de um relacionamento anterior. A gente tá morando junto agora. Oi, Cauã. O menino se escondeu atrás da Patrícia, tímido. Ele é envergonhado, a Patrícia explicou. Mas eu falei tanto da senhora que ele quis conhecer. Entra, Cauã. A avó fez bolo. A palavra vó saiu naturalmente. E o menino sorriu. Enquanto o Cauã comia bolo na cozinha com o Pedrinho, que tinha ficado comigo de manhã, eu e o Rogério conversamos na sala. Mãe, eu queria falar sobre uma coisa. Fala, filho. Eu tô fazendo terapia. Terapia? É. Faz 3 meses. 1 vez por semana. Não é barato. R$ 120 a sessão. Mas eu tô pagando. Porque eu preciso. Precisa por quê? Porque eu tenho que entender por que eu fui do jeito que fui. Porque eu me tornei um parasita. Porque eu achava que o mundo me devia alguma coisa. Pausou. E sabe o que eu descobri? Que quando o pai morreu, eu nunca elaborei o luto. Eu tinha 27 anos, mas continuei sendo criança, esperando que alguém cuidasse de mim. E essa pessoa era a senhora. As lágrimas começaram a cair. Eu transformei a senhora no meu pai e na minha mãe ao mesmo tempo. Botei um peso absurdo nos seus ombros. E quando a senhora não aguentava mais, eu ficava com raiva. Como se a senhora tivesse me abandonado igual o pai abandonou. Mas seu pai não abandonou ninguém, Rogério. Ele morreu. Eu sei. Racionalmente eu sempre soube.
Mas emocionalmente eu culpava ele. E culpava a senhora. E culpava o mundo. Ele limpou as lágrimas. A terapeuta tá me ajudando a crescer de verdade. Aos 43 anos. Melhor tarde do que nunca, né? Muito melhor tarde do que nunca. Ele tirou o envelope do bolso. O envelope mensal com R$ 500. Esse mês eu consegui colocar 600. Rogério, recebi hora extra. E pensei, esse dinheiro extra vai pra mãe. Pra pagar um pouquinho do que eu devo. No domingo fui na casa da Vanessa. Era uma casa simples mesmo, pequena, mas limpa, arrumada, com cheiro de lar. A Vanessa tinha feito macarronada com almôndegas. O Marcelo tinha comprado refrigerante. O Pedrinho tinha desenhado um cartaz escrito "Bem-vinda, vó" e colado na parede. Sentamos à mesa. Os 4, comemos, conversamos, rimos, e num momento, olhando para minha filha servindo comida para o filho, para o marido ajudando a recolher os pratos, para o meu neto feliz naquela casa humilde, eu senti uma coisa que não sentia fazia muito tempo. Orgulho. Orgulho de verdade. Não do tipo, olha que filho bem-sucedido eu criei, mas do tipo, olha que ser humano decente meu filho tá se tornando. Depois do almoço, enquanto o Marcelo e o Pedrinho lavavam louça, eu e a Vanessa sentamos no sofá. Mãe, eu queria te dar uma coisa. Ela me entregou um caderno. Daqueles universitários, capa dura. O que é isso? Abre. Abri. Na primeira página estava escrito: Diário de Gratidão, Vanessa Sampaio. Folheei. Cada página tinha uma data e um texto. 15 de junho. Hoje eu sou grata por ter conseguido vender R$ 230 em produtos. E por ter uma mãe que me ensinou que dinheiro é conquista, não presente. 22 de julho. Hoje eu sou grata pelo Marcelo ter conseguido trabalho fixo e por minha mãe ter sido forte quando eu era fraca. 8 de agosto. Hoje eu sou grata pelo Pedrinho ter tirado nota boa na prova e por minha mãe ter me mostrado o valor da educação. Página após página de gratidão, de reconhecimento, de crescimento. A terapeuta do Rogério me indicou fazer isso, a Vanessa explicou. Escrever todo dia uma coisa que eu sou grata. E mãe, não tem um dia que eu não mencione a senhora, porque eu finalmente entendi. A senhora não me abandonou. A senhora me salvou. Segurei a mão dela. Você se salvou, Vanessa. Eu só mostrei o caminho. Foi numa terça-feira, uma semana depois, que recebi uma ligação inesperada. Dona Lourdes, aqui é da Secretaria de Educação. A senhora foi indicada para receber uma homenagem. Homenagem? Isso. Todo ano a gente homenageia ex-funcionários que se destacaram no serviço público. A senhora trabalhou 22 anos como merendeira e várias mães entraram em contato dizendo que a comida da senhora alimentou gerações de crianças. Eu não sei o que dizer. A cerimônia é sábado à noite, no Centro Cultural. A senhora aceita? Aceito. No sábado à noite coloquei de novo o vestido azul, o batom vermelho. Mas dessa vez não era para guerra. Era para celebração. A Cida foi comigo. O Rogério, a Vanessa, o Marcelo, o Pedrinho, até a Patrícia com o Cauã. Quando chamaram meu nome, subi no palco. Recebi a placa, o certificado, o aplauso. E quando pediram para eu falar, olhei para a plateia. Para os meus filhos sentados na terceira fileira. Eu trabalhei 22 anos fazendo comida para criança de escola pública. Levantava às 4:30 da manhã, descascava batata até a mão ficar calejada. Mexia panelão de feijão que pesava mais que eu. Tudo para garantir que nenhuma criança passasse fome. Pausei, porque eu sei o que é passar fome. Cresci pobre, casei pobre. Criei meus filhos sendo pobre, mas nunca deixei ninguém que dependesse de mim passar necessidade. Até que um dia eu percebi que eu estava passando necessidade. Necessidade de respeito, de dignidade, de amor verdadeiro. Olhei diretamente para os meus filhos, e aí eu precisei tomar a decisão mais difícil da minha vida. Parar de alimentar quem já estava adulto e podia se alimentar sozinho. Foi doloroso, foi solitário, mas foi necessário. Respirei fundo.
Hoje eu tô aqui recebendo essa homenagem. Mas a maior homenagem que eu já recebi foi ver meus filhos virando gente de verdade. Trabalhando, lutando, crescendo. Isso não tem certificado que pague. Desci do palco sob aplausos. A Vanessa me abraçou chorando. O Rogério também. A gente te ama, mãe, ele sussurrou. Eu sei. E agora eu acredito. Passou mais um mês. Dezembro chegou. Época de Natal. Eu não esperava nada. Tinha passado tantos natais sozinha nos últimos anos que já tinha me acostumado. Mas no dia 23 de dezembro, a Vanessa ligou. Mãe, a gente vai fazer Natal aqui em casa. Todo mundo junto. A senhora, o Rogério, a Patrícia, as crianças. A senhora topa? Claro que topo. E mãe? Não precisa trazer nada. A gente faz questão de preparar tudo. No dia 24 à noite, cheguei na casa da Vanessa com apenas uma torta de limão que eu tinha feito porque não conseguia chegar de mão vazia. A casa estava enfeitada. Árvore pequena, mas cheia de enfeite. Luzes piscando. Cheiro de comida gostosa. O Rogério já estava lá. A Patrícia, o Cauã, o Pedrinho. Sentamos para a ceia. Peru assado, farofa, arroz, salada. Tudo simples, mas feito com amor. Antes de comer, o Marcelo bateu no copo. Gente, eu queria fazer um brinde. Levantamos os copos. Esse ano foi difícil para todo mundo aqui. A gente caiu, a gente chorou, a gente quase se perdeu, mas a gente aprendeu e a gente cresceu. Então eu quero brindar a Dona Lourdes, por ter tido a coragem de nos dar o empurrão que a gente precisava. Todo mundo brindou, bebemos. E eu segurei as lágrimas. Porque aquele momento simples, aquela família reconstruída, valia mais que qualquer milhão de loteria. Depois da ceia, o Pedrinho veio com um embrulho. Vó, isso é para a senhora. Abri, era uma moldura. Dentro tinha uma foto nossa. Eu, o Pedrinho, a Vanessa, tirada no último sábado quando a gente tinha plantado tomate junto. Embaixo da foto estava escrito: família não é só sangue, é respeito. Eu não consegui segurar. Chorei, ali mesmo, na frente de todo mundo. A Vanessa me abraçou, o Rogério também. Ficamos ali, os três, abraçados, chorando, curando. No dia 25 de manhã, Natal, acordei na minha casa, sozinha, mas não solitária. Tinha recebido mensagem de bom dia dos 2 filhos. Do Marcelo, do Pedrinho pedindo para a avó mandar áudio cantando parabéns para Jesus porque era aniversário dele. Gravei o áudio. Cantei parabéns desafinado. Mandei. Fiz café. Sentei na varanda. E pensei em tudo o que tinha acontecido naquele ano. Tinha perdido a ilusão de família perfeita. Mas tinha ganhado uma família real. Tinha perdido o papel de mãe salvadora. Mas tinha ganhado o papel de mulher respeitada. Tinha perdido a sensação de ser necessária, mas tinha ganhado a sensação de ser valorizada. E tinha aprendido a maior lição de todas: que você não precisa se destruir para construir outras pessoas. Que amor verdadeiro não pede autodestruição. Que mãe também é gente, que tem direito de viver, de respirar, de ser feliz. A Cida apareceu no portão com panetone. Feliz Natal, amiga. Feliz Natal, Cida. Você conseguiu, Lourdes. Você realmente conseguiu. Conseguiu o quê? Sobreviver. E mais que isso, renascer. Foi numa tarde de janeiro, 2 meses depois, que eu estava organizando o guarda-roupa quando encontrei aquele cartão. O cartão da produtora do programa de TV. Olhei para ele. Pensei. Peguei o telefone. Disquei. Alô? Aqui é a Lourdes. Lourdes Sampaio. A senhora me procurou uns meses atrás. Dona Lourdes, que surpresa boa. Eu mudei de ideia. Sobre a entrevista. Eu aceito. Sério? Que maravilhoso. Quando a senhora pode? Quando vocês quiserem. Mas tem uma condição. Qual? Eu quero que meus filhos participem também. Quero que eles contem o lado deles da história. Quero mostrar que mudança é possível. Que família pode se reconstruir. Perfeito. A gente adora essa abordagem. A gravação foi num sábado de tarde, no estúdio. Eu, o Rogério, a Vanessa. Contamos tudo. O jantar, a dor,
A raiva, o afastamento, a reconstrução. A apresentadora chorou, a equipe chorou. E quando terminou, o Rogério falou uma coisa que ficou gravada. Minha mãe não me abandonou. Ela me ensinou a andar. E às vezes, para ensinar alguém a andar, você precisa soltar a mão, mesmo que a pessoa caia. Porque é caindo que a gente aprende a levantar. O programa foi ao ar 3 semanas depois. Repercutiu. Muito. Recebi mensagens de mulheres do Brasil inteiro. Mães que viviam a mesma situação. Que se sentiam culpadas. Que tinham medo de dizer não. Uma mensagem em especial me marcou. Dona Lourdes, eu tenho 45 anos e ainda sustento meu filho de 27. Hoje, vendo seu programa, eu entendi que não estou ajudando ele. Estou atrofiando. Obrigada por me dar coragem. E foi naquele momento que eu entendi. Minha história não era só minha. Era de milhares de mães. De milhares de mulheres que se perderam no caminho de amar. Hoje, 6 meses depois do programa, eu tenho uma rotina. Toda terça, eu faço terapia em grupo, com outras mães que estão aprendendo a colocar limites. Toda quinta, eu dou aula de costura para meninas de comunidade, ensinando profissão, ensinando independência. Todo sábado de manhã, o Pedrinho vem. A gente planta, cozinha, conversa. Todo sábado de tarde, o Rogério vem. Traz o envelope, toma café, me conta da vida. E uma vez por mês, eu almoço na casa da Vanessa, em família, com respeito, com amor verdadeiro. O Rogério já me devolveu R$ 6.800. Faltam 476.900. Vai levar décadas. Talvez ele nunca consiga pagar tudo. Mas não importa, porque o que ele me devolveu de verdade não tem preço. Devolveu o respeito, a dignidade, o amor sem interesse. A Vanessa montou um salãozinho na garagem da casa. Faz unha, escova, sobrancelha. Tá tirando 1.500 por mês, pagando as próprias contas, orgulhosa. E eu tô vivendo. De verdade vivendo. Não sobrevivendo, não me sacrificando, vivendo. Comprei passagem pro Nordeste. Vou passar 1 mês na casa da prima em João Pessoa. Mar, sol, descanso. Renovei meu guarda-roupa. 5 peças novas, coloridas, alegres. Voltei a sair com a Cida. Cinema, teatro, coisas que eu não fazia anos. E toda noite, antes de dormir, eu olho pro espelho. E agradeço. Agradeço pela coragem que eu tive, pela força que eu encontrei, pela mulher que eu me tornei, porque eu finalmente entendi. Você pode amar alguém de longe, pode amar com limites, pode amar sem se perder. E que às vezes o maior ato de amor é deixar alguém sentir as consequências das próprias escolhas, mesmo quando dói, principalmente quando dói, porque dor que ensina é amor que liberta. E eu sou livre agora, livre das expectativas, livre da culpa, livre do papel de salvadora, livre para ser simplesmente Lourdes. Maria de Lourdes Sampaio, 68 anos, costureira aposentada, ex-merendeira, mãe, avó e finalmente, depois de tanto tempo, dona da própria vida.